Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e comentarem sobre o que quiserem, combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela jogos importantes desse sábado por Premier League e Campeonato Brasileiro. No campeonato inglês tem Fulham e Manchester City, vou de vitória do City, que precisa dos 3 pontos para seguir na briga pelo título. Já Wolverhampton e Crystal Palace, vou de empate. Queria destacar Flamengo e Corinthians. Jogo marcado para as 16 horas no Maracanã, com expectativa de mais de 50 mil pessoas. Vou de vitória do Flamengo, rubro-negro que vem devendo. E você? Curte de futebol? Mande a de seus palpites? Vem se divertir comigo no 1xBet. Para participar é simples, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, utiliza o código para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora falar agora sobre o São Paulo. Queria atualizar vocês em relação à volta dos atletas machucados. São vários os jogadores com problemas físicos, né? Queria contar que o lateral esquerdo Wellington é aquele mais próximo de voltar. A tendência é que ele esteja em campo para o confronto contra o Fluminense nesta segunda-feira no Morumbi. Em relação ao Lucas Moura, ele deve ser o próximo. Se tudo correr bem durante esse final de semana, ele terá condição de jogo contra o Flu. Se não, fica para a próxima partida, mas o Lucas é aquele depois do Wellington que está mais perto de um retorno. Sobre Caleri, lesão na panturrilha é menos grave do que se imaginava ou do que se temia, mas o período de recuperação é de 10 a 15 dias, pois ele deve fazer trabalhos físicos e será preparado para voltar na partida contra o Tajeres, jogo marcado para o fim do mês de maio e que é super importante porque pode garantir ao São Paulo a primeira colocação no grupo na Libertadores. Hoje o Tajeres tem 10 pontos, o São Paulo tem 9, os dois times fazem um jogo antes de se enfrentarem na rodada final da fase de grupos da Libertadores da América. Sobre o Wellington Rato, aí sim um prognóstico não tão bom. A tendência é que ele retorne apenas no início do mês de junho. Caso mais sério do Rafinha, que volta na metade do mês de junho. E aí a situação mais delicada é de Pablo Maia, que sofreu uma lesão muscular e precisou passar por uma cirurgia. Tempo de recuperação previsto para o Pablo Maia é de setembro. Só para completar, São Paulo vem sofrendo com uma série de lesões. E a avaliação interna é de que o problema não está no departamento médico. Os médicos do São Paulo têm conseguido garantir retornos dos atletas ao campo até de forma antecipada em relação aos prognósticos, mas em relação à preparação física e à prevenção de lesões há muita preocupação. São Paulo inclusive cogita a possibilidade de contratar um especialista para coordenar todas essas áreas de preparação física, de prevenção, além de recuperação com o departamento médico. E você o que pensa sobre o DM, a preparação física do São Paulo e essa série de lesões? Use o espaço para comentário e já deixa a sua opinião, beleza? 60 milhões de reais dividido por 12, quase 5 milhões de reais por ano. O São Paulo tem um teto de 1 milhão por ano. Será que vai arrumar mais 4? Ou vai, se ele abrir mão de 50%, mais 1,5, 2 milhões e meio para pagar por mês? Mas é um jogador que interessa sim ao São Paulo. Mais um motivo, isso que eu ia falar, mais um motivo pro Rames ir embora, né? Assim, como a fase ela muda muito a conversa, né? Porque a fase do São Paulo, quando não conseguiu o resultado, era o Rames precisava entrar. A torcida chiava porque o Rames precisava entrar. Coitado do Carpini, né? Alguém agora tá pedindo o Rames? Mas por que isso acontecia? Porque o time mostrava muito pouco dentro do campo. Faltava o trabalho tático. Se você não tem um impacto tático, o torcedor se apega muito à qualidade, à parte técnica, um jogador que possa... Ou no imaginário, do que poderia ser... No imaginário do Rames, do camisa 10, romântico, raro, jogador que encontra soluções. Ele não é mais esse jogador. Óbvio que o talento está ali, mas ele tem outro tipo de dinâmica, não consegue ser competitivo. Agora a gente vê um conjunto que cresceu. E aí o debate, ele nem acontece mais. Eu acho que o Zubeldia foi muito bem, a gente até falava sobre isso, né, Bruno? Na declaração que ele falou. Tem que se enquadrar, se adequar. O Rames que tem que se adequar ao São Paulo e às ideias do Zubeldia. Não é o contrário. O São Paulo precisa se adequar, fazer diversas compensações para o Rames jogar e decidir todos os jogos. Isso não vai acontecer. Acho que hoje a gente está vendo outros jogadores crescendo e principalmente o time. Unidade. O conjunto melhorou. Acho que os três, desculpa, Breda, mas acho que os 3 técnicos do Rames no São Paulo não queriam escalá-lo. O Dorival, o Carpini e agora o Zubeldia. É que o Carpini ele não tinha tamanho nem resultado para barrá-lo, né? O Dorival teve e o Zubeldia está tendo.
E o Carpini sofreu interferência para colocar o Rames. Não foi da vontade dele, não foi uma escolha. E essa informação que o Edu trouxe dá a dimensão do peso que o Rames se tornou no São Paulo. Não só pelo que ele não joga, mas principalmente pelo espaço que ele ocupa na folha salarial. Porque para o São Paulo contratar em posições carentes e em fazer contratação cirúrgica, precisa se livrar do Rames. Isso não é fácil, porque o Rames já tinha ali um direcionamento para sair, como não encontrou proposta, vou ficar no São Paulo. Então, para trazer um lateral esquerdo, por exemplo, um lateral da qualidade do Alexandro, o São Paulo vai ter de dar um jeito de resolver a situação do Rames, e enquanto fica com ele, o custo é alto, o rendimento baixo, e aí o Rames se tornou um elefante branco no São Paulo. Para mantê-lo, São Paulo precisa de muita grana e, naturalmente, isso pode inviabilizar contratações que são necessárias no São Paulo. Ô Edu, aí a gente tem que pensar também o quanto o São Paulo se traumatiza ou não, né, com contratações desse tamanho, quando você traz o nome do Alexandro, né? Porque aí a gente lembra do Inominável aí, recentemente fora da prisão. Aí você fala agora do Rames gastando uma bala e não jogando. Teve até o Pato, né? Lembra? O Pato ficou um tempão também. O Pato também. E aí é colocar na conta também o quanto que vale esse investimento, né? Eu acho que eu ouvi mais também o Zubeldia nesse sentido, se faz sentido pro estilo de jogo dele. Exatamente. O Zubeldia já deu um toque numa das coletivas anteriores que há necessidade de reforços pontuais. A lateral esquerda, com certeza, porque desde a saída do Caio Paulista não há um substituto para o Caio. E o Wellington além de conviver com algumas contusões, está vivendo essa situação de renovação de contrato. Termina no final do ano, ele pode assinar um pré-contrato agora no meio do ano, enfim. O São Paulo pode ficar só com o Patrick Lanza. O Alexandro, a gente não tem nem que explicar aqui o tamanho dele, o que ele pode resolver de problema em qualquer time do Brasil. O problema é sempre o financeiro. O São Paulo está pagando o Daniel Alves ainda, deve dinheiro para o Rames, mesmo que ele saia, o São Paulo tem um acerto para fazer com o Rames, e aí você vai trazer um jogador que tem um custo muito elevado, mesmo que não haja custo de compra, há um custo mensal muito elevado, e por mais que ele queira jogar no São Paulo, a gente está falando que se ele diminuir 80% do que ele ganha na Europa, 80%, ele ainda fica ali quase que na beira do teto do São Paulo. Ele vai ter que abrir mão de muita coisa e ter muita vontade de jogar no São Paulo. Mas eu repito, o irmão dele lá em Catanduva, o Tsunami Flávio, usa esse nome nas redes sociais, já fez até uma montagem com ele como jogador de São Paulo. Vamos ver na reabertura da janela se ele vai chegar. Mas a adequação financeira sempre é muito preocupante aqui no São Paulo pelo tamanho da dívida do clube. Tem o próprio Lucas, né, que é um jogador muito importante para o São Paulo. Em termos de valor também, né? Que é muito importante para o São Paulo. É um cara, extremamente, né, acho que ainda vai ajudar muito o São Paulo, mas ele também tem esse salário alto e por causa dessa questão também, departamento médico, questão física, ele não tem regularidade, né, não está tendo regularidade, mas eu acho que para o Lucas vale. O próprio Rafinha também, né? Entender como que vai ser essa temporada dele, né? Também. Só os Rames que a gente de fato vai tirar, que não vale a pena. O Lucas vamos discutir, o Rafinha vamos discutir, mas pro Rames é fato que não vale a pena. Então, mas quando o jogador tem contrato, não dá pro dirigente chegar ali, amigo, não serve mais, um abraço. Mas não vale tentar mais? Então, não, mas... vai ter. Tentar com o Rames? Não no sentido de fazê-lo ficar ou manter o contrato nesse sentido, mas já que vai ter que estar pagando, um São Paulo com mais confiança, com a equipe vencendo jogos, ele não... É que também não sei o quanto que o cara quer. Mas né? aí você vai tirar o Luciano, que é quem vocês estão elogiando? Não tem como. E tá bem. E até mesmo, vamos pensar o Rames na realidade de hoje, que é status de reserva para ser utilizado em situações específicas. Nem isso ele está entregando. Porque se o Rames tivesse nos treinamentos, performance, nos jogos, quando entrasse a gente percebesse, o cara está interessado, não está bem tecnicamente, mas está correndo, está se dedicando. Isso não acontece. E jogadores mais limitados que ele hoje entregam muito mais. O Michel Araújo, por exemplo, quem é mais craque? O Rames, indiscutivelmente. Mas hoje o Michel Araújo é muito mais útil para o time do que o Rames. Então os técnicos não tiram isso como uma implicância do nada. A fase do Rames hoje é de um jogador de pouca mobilidade e pouca entrega coletiva. E para um time com as características que o Zubeldia pretende, é fundamental que exista intensidade e muita rotação desses jogadores de frente. Ô Edu, obrigado, viu? Boa Bruno. Sequência aí de trabalho para você, mas claro, pode concluir. Só queria falar que para essa posição, ou as posições que o Rames joga, são pelo menos 6 jogadores à frente dele, tá? Luciano, Nestor, Galopo, Michel Araújo,
Tem o Rodriguinho que está surgindo agora e tem o Lucas Moura. Será que mesmo